O líder do governo na Câmara dos Deputados, Vitor Hugo, conversou hoje com a reportagem do Arapuã Verdade sobre como o governo federal planeja retomar a economia brasileira após a pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, além de planejar a retomada dos empregos, um dos programas apresentados pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em reunião ontem foi o programa Renda Brasil, que tem como objetivo ampliar a renda dos mais vulneráveis da economia brasileira, isto é, uma junção de todos os programas sociais do país, inclusive o Bolsa Família. Bom, o governo federal quer fazer uma retomada segura ao trabalho. Houve decisão já do STF que transfere muito da responsabilidade para os governadores e prefeitos. Mas o governo federal continua sendo o indutor das políticas públicas no alto nível, de maneira que o ministro Paulo Guedes quer fazer essa retomada segura ao trabalho. Ele anunciou um novo programa, ele não deu muitos detalhes ainda, mas que vai ser chamado Renda Brasil, a possibilidade de juntar, de fazer a junção de diversos programas sociais para incentivar, então, a saída daquelas pessoas que se encontram no colchão social ali do Bolsa Família, e outros programas que vão ser unificados, para que ela consiga romper a barreira e chegar até o salário mínimo, onde, a partir do qual ela já tem toda a proteção ali da CLT. Então, essa rampa, que vai possibilitar suprir esse ato entre uma situação e outra, é que o governo vai se dedicar aí a partir de dois choques. Um a projetos aí na área de infraestrutura, minas de energia, agricultura e outras áreas. O líder do governo endossou críticas do presidente Jair Bolsonaro a medidas restritivas que, segundo eles, prejudicaram a economia do país e também a Organização Mundial de Saúde sobre mudanças recentes no entendimento da entidade relacionadas à transmissão do novo coronavírus. Segundo Vitor Hugo, decisões baseadas nessas premissas prejudicaram a economia brasileira. Felipe, eu vejo como, mais uma vez, o presidente Bolsonaro estando correto. Desde o início, ele falou essa questão do isolamento vertical e da necessidade de se otimizar as medidas de isolamento com a questão econômica. E agora a própria OMS admite que as pessoas assintomáticas não conseguem transmitir a doença. Ou seja, nós podemos pensar que, no raciocínio contrário, se nós tivéssemos isolado as pessoas que estavam sintomáticas e tivéssemos prosseguido com a questão econômica, nós não teríamos um impacto econômico tão grande e teríamos conseguido realmente ter um impacto maior na disseminação da doença, porque com esse estudo fica claro que quem transmite a doença são aqueles que estão contaminados e sintomáticos. Com relação à hidroxicloroquina, da mesma maneira, o presidente sempre defendeu. Imagina você, eu penso por mim, se eu um dia for acometido da doença e não tiver outro tratamento disponível, que seja cientificamente comprovado como mais eficaz, como não há ainda hoje, eu tomaria, sem sombra de dúvidas, a cloroquina, coquetéis de cloroquina, azitromicina, e qualquer outra droga legal, que pudesse salvar a minha vida. E era isso que o presidente sempre defendeu. E agora os estudos, esses estudos aí que antes diziam que a cloroquina tendia a ser ineficaz, começam a ser abandonados pelos próprios cientistas que fizeram o estudo. Então, mais uma prova de que o presidente Bolsonaro estava correto desde o início. Questionado sobre as mudanças na divulgação do número de mortes no boletim diário do Ministério da Saúde, que causou repercussão e inclusive dos estados, o deputado Vitor Hugo informou que a medida, de acordo com ele, visa melhorar a transparência diária dos dados. Felipe, do que eu pude entender até agora, o Ministério queria fazer uma discussão sobre a forma da divulgação. Porque os dados estão sendo divulgados assim. O Brasil registra tal número de mortes hoje. Mas isso não quer dizer que esse número X de pessoas cujas mortes foram registradas hoje
tenham efetivamente morrido hoje. Elas podem ter morrido há uma semana, há 2, há 3, há 4, e só hoje chegou-se à conclusão de que ela morreu por Covid e ela foi registrada hoje. Então, do que eu entendi, a intenção do governo era, para dar maior transparência, era divulgar também o número de mortes ocorridas naquele dia que as pessoas, que nós tomamos conhecimento nesse dia, né? No dia de hoje, por exemplo. E com isso, mostrando dessa maneira, poderia ficar mais claro, até, inclusive, que os dados dos falecimentos e tal não eram tão elevados quanto se vê quando se soma tudo aquilo que já foi registrado para esse dia desde um mês, desde tipo, hoje nós vamos divulgar as mortes registradas hoje, mas mortes que ocorreram ao longo dos 2 últimos meses. Então é difícil ter um parâmetro, né? Aí eu sei que a comunidade internacional tem divulgado assim, e isso pode trazer algum problema, inclusive, da contribuição do Brasil para a consolidação dos dados em nível mundial. E eu acho que é por isso que o governo está repensando a maneira de conciliar as duas necessidades. O deputado Vitor Hugo também comentou sobre os processos que pedem a cassação do presidente Jair Bolsonaro e que começaram a ser julgados hoje no Tribunal Superior Eleitoral. Para ele, não haverá cassação da chapa pelo TSE. Felipe, eu acho muito pouco provável, porque o presidente da República nunca esteve envolvido em disseminação de fake news. Se isso aconteceu, a gente não sabe em que campo político isso tem que ser apurado realmente, e as pessoas que fizeram têm que ser punidas, mas eu tenho certeza absoluta que nem o presidente nem o vice-presidente estiveram envolvidos com ações dessa natureza. Por fim, o deputado comentou sobre as manifestações de rua que têm acontecido pelo país e também sobre a possibilidade de conflagração e de violência nessas manifestações, como um dos líderes do movimento Antifa chegou a comentar em entrevista ontem à rede CNN Brasil. Ele criticou a violência nessas manifestações. O direito de manifestação pacífica é garantido na Constituição Federal. As pessoas podem, desde que pacificamente, manifestar suas posições, reunirem em locais públicos para protestar, para manifestar. Isso tudo é válido. Desde que não haja quebra-quebra, coquetéis molotov, bastões, quebra de viaturas da polícia, enfrentamento. Desde que isso não aconteça, e isso vem acontecendo em muitas manifestações que se dizem democráticas, então eles colocam uma faixa de democracia, mas com 3 coquetéis molotov acesos do lado de lá da faixa. Eles colocam a faixa de liberdade, mas estão com um bastão, com uma granada de gás lacrimogêneo, com um soco inglês. Então isso não é protesto pacífico, isso aí a Constituição não garante. Então a gente vê com preocupação se a manifestação se ativer aí a questão política e pacificamente. Eu acho que isso faz parte. O governo federal tem um apoio muito grande. Esse final de semana o presidente pediu para que as pessoas do nosso campo político não fossem às ruas, porque ele não queria essa conflagração, e eu acho que tudo isso é válido e importante para a democracia. Tá aí, portanto, Cleilson, um resumo do que foi essa conversa hoje com o líder do governo na Câmara dos Deputados, Vitor Hugo, destacando aí esse plano de retomada da economia brasileira.